Imagine só uma parte importante dos dividendos que você conta receber do seu fundo imobiliário favorito em 2026 pode simplesmente não cair na sua conta. E o culpado não vai ser a taxa Selic, a inflação ou o governo. A culpa será de não ter visto os sinais que já estão piscando em vermelho, agora mesmo, no relatório do seu fundo. Muitos investidores estão prestes a descobrir, da pior forma, que o dividendo gordo que os atraiu era, na verdade, uma miragem. O canto da sereia do investidor de FIIs é o dividend yield. Aquele número mágico, de 2 dígitos, que pinga todo mês na sua conta, limpo de imposto de renda. É a promessa da renda passiva, o sonho de viver de aluguéis sem ter que aturar inquilino. Mas em 2026, com um cenário de juros que ainda desafia as previsões, essa promessa pode virar um pesadelo para quem não olhar além dos números. Não se engane, alguns fundos, hoje, estão pagando dividendos que simplesmente não são sustentáveis. Estão, na prática, canibalizando o próprio patrimônio ou se alavancando de um jeito perigoso só para manter a foto bonita no relatório. Mas uma hora a conta chega. E quando ela chegar, o corte nos dividendos não vai ser sutil, vai ser um tombo. A boa notícia é que um desastre raramente acontece em silêncio. Existem sinais claros, métricas e indicadores que gritam quando um fundo está em rota de colisão com a realidade. O problema? A maioria dos investidores simplesmente não sabe ler esses sinais. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente os 5 sinais de alerta que indicam um corte iminente nos dividendos. O objetivo aqui não é te apavorar, é te preparar. É te dar as ferramentas para proteger sua carteira e, o mais importante, para escolher fundos que vão te pagar uma renda de verdade, consistente e sustentável. Fique comigo até o final, porque o 5º sinal é o mais traiçoeiro de todos. Uma verdadeira armadilha que pega até os investidores mais experientes. Antes de mergulharmos nos 5 sinais, precisamos alinhar um conceito fundamental, que é a raiz de quase todos os erros no mundo dos FIIs, a obsessão pelo Dividend Yield DY. Pergunte para qualquer investidor iniciante por que ele comprou um FII X, e a resposta vai ser, quase sempre, porque paga bons dividendos. E é aí que mora o perigo. O Dividend Yield é só uma fotografia do passado. Ele te diz quanto o fundo pagou nos últimos 12 meses, dividido pelo preço atual da cota. Ele não te diz absolutamente nada sobre a capacidade do fundo de continuar pagando aquilo no futuro. É como tentar dirigir um carro olhando só pelo retrovisor. Dividendos altíssimos podem estar mascarando problemas gravíssimos. Um fundo pode estar vendendo seus melhores imóveis para distribuir um rendimento artificial. Pode estar se endividando até o pescoço. Pode ter uma carteira de crédito com um risco de calote gigante. E em todos esses casos, o DY na tela da sua corretora vai parecer incrível, até o dia em que ele despenca. Em 2026, com o mercado de juros mais volátil, a análise seletiva se torna ainda mais crucial. O mercado vai separar, de forma brutal, os fundos que geram caixa de verdade daqueles que só entregavam uma performance maquiada. Por isso, a partir de hoje, você vai parar de perguntar qual FII paga mais e começar a perguntar de onde vem o dinheiro que esse FII paga. Entendido isso, vamos ao primeiro sinal de que a fonte pode estar secando. Imagine que você tem uma padaria. Em um mês, além de vender pães, você decide vender o seu melhor forno para pagar um bônus generoso aos seus funcionários. Naquele mês, o lucro distribuído foi altíssimo. Mas foi sustentável? Óbvio que não. Você agora tem menos capacidade de produzir e gerar lucro no futuro. No mundo dos FIIs, isso acontece o tempo todo, e tem um nome: lucro não recorrente. É o primeiro e mais clássico sinal de um dividendo em risco. Um fundo pode inflar seus rendimentos de várias formas temporárias. A mais comum é a venda de um imóvel. Quando um FII vende um prédio com lucro, esse dinheiro pode, por lei, ser distribuído aos cotistas. Isso gera um pico nos dividendos. O investidor desavisado vê aquele pagamento gordo, compra mais cotas achando que fez um ótimo negócio, e no mês seguinte, o dividendo volta ao normal ou pior, cai, porque agora o fundo tem um imóvel a menos gerando aluguel. Outra forma de maquiagem são as garantias de renda. Muito comuns em FIIs novos, o gestor garante um certo nível de rendimento por um período, mesmo que os imóveis estejam vazios. Parece ótimo, mas é um dinheiro com data para acabar. Quando a garantia termina, se os imóveis não foram alugados, o dividendo desaba para a dura realidade. Como identificar isso?
A resposta está nos relatórios gerenciais. Procure por termos como resultado da venda de ativos, ganho de capital, renda garantida ou resultado não recorrente. O gestor é obrigado a informar a origem do resultado. Se uma parte significativa do que foi distribuído não veio da operação principal do fundo, ou seja, aluguéis ou juros de CRIs, desconfie. Esse dividendo é açúcar de confeiteiro, parece bom, mas não tem substância. Se um fundo de tijolo ganha dinheiro com aluguéis, o que acontece quando os imóveis ficam vazios? A resposta é simples e brutal: a receita cai. E se a receita cai, a capacidade de pagar dividendos vai junto. Esse é o segundo sinal de alerta à vacância. Vacância é o espaço não alugado num portfólio. E ela vem em dois sabores: física e financeira. A vacância física é a porcentagem de área que está desocupada. Se um fundo tem 10 lajes e uma está vazia, ele tem 10 de vacância física. Mas a vacância financeira é a que realmente importa, pois mostra o impacto real no bolso do fundo. Imagine que aquela laje vazia era justamente a mais cara. A vacância financeira, nesse caso, será bem maior que 10, porque o rombo no caixa é desproporcional. Um pouco de vacância é normal, mas o problema é quando ela começa a crescer ou se mantém em níveis altos por muito tempo. Uma vacância que sobe trimestre após trimestre é um sinal vermelho gigante. Indica que os imóveis do fundo podem ter problemas de localização, qualidade ou preço. O gestor pode estar com dificuldade para achar novos inquilinos ou, pior, os inquilinos atuais estão indo embora. Para proteger seu dividendo, você precisa virar um detetive da vacância nos relatórios. Compare com o trimestre passado e com o ano passado. Se a tendência for de alta, o alarme tem que soar. O gestor pode até tentar segurar os dividendos usando as reservas do fundo, mas essa mágica tem fim. No final, a matemática é implacável: menos inquilinos pagando aluguel significa, inevitavelmente, menos dinheiro no seu bolso. Ignorar a vacância é como ignorar uma goteira no teto. No começo parece bobeira, mas se não consertar, um dia o teto desaba. Se você já está começando a olhar sua carteira de FIIs com outros olhos, percebendo que há muito mais sob o capô do que só o dividend yield, faça um favor a si mesmo e se inscreva aqui no canal. Nosso trabalho é exatamente esse: te dar as ferramentas para você investir melhor, com mais segurança e sem cair em armadilhas. Agora, vamos ao terceiro sinal, que é uma verdadeira bomba relógio. Alavancagem é só um nome chique para dívida. E, assim como na nossa vida, dívida pode ser uma ferramenta para crescer ou uma âncora que te afunda. Nos FIIs, a lógica é a mesma. Um gestor pode tomar um empréstimo para comprar um imóvel incrível, e se o aluguel desse imóvel for maior que o custo da dívida, bingo, o cotista ganha. O problema é quando essa conta não fecha. O terceiro sinal de um corte de dividendos é a alavancagem alta ou mal gerenciada. Pense num fundo que comprou um prédio financiado, contando que ele estaria sem alugado para pagar as parcelas e distribuir o que sobra. Agora, imagine que a vacância nesse prédio sobe para 20. A receita de aluguel cai, mas a parcela da dívida não. Ela continua lá, todo mês, e é uma obrigação. O que o gestor faz? A primeira coisa a ser cortada é o que não é obrigatório: o seu dividendo. O pagamento da dívida sempre terá prioridade. Fundos muito alavancados são como um barco pequeno em mar aberto: qualquer ondinha na economia pode virar uma tempestade. Uma pequena queda na receita ou uma alta inesperada nos juros que corrigem a dívida podem transformar um fundo lucrativo numa máquina de queimar caixa. Como identificar esse risco? Nos relatórios, procure pela seção de passivos ou obrigações. Veja o tamanho da dívida em relação ao patrimônio do fundo. Como uma regra de bolso, não um número mágico, níveis de alavancagem acima de 20 ou 30 já acendem uma luz amarela. Mas não é só o tamanho que importa. É preciso entender a qualidade dessa dívida. Qual o custo? Qual o prazo? Uma dívida cara e curta é muito mais perigosa. Um FII muito alavancado é como um carro de corrida sem freios. Enquanto a pista está reta, a velocidade é empolgante. Mas na primeira curva, o acidente é feio. Até agora, falamos muito dos FIIs de tijolo. Mas existe outro universo gigante: os fundos de papel. Eles não são donos de imóveis, mas sim de títulos de dívida imobiliária, os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Em vez de aluguel, eles recebem juros. E aqui, o grande vilão não é a vacância, mas sim a inadimplência.
O quarto sinal de perigo é o aumento da inadimplência na carteira de um FII de papel. Pense nele como um pequeno banco, ele empresta dinheiro para o setor imobiliário e ganha juros. O dividendo que você recebe é o repasse desses juros. O que acontece se os devedores começam a atrasar ou simplesmente não pagam? O fluxo de caixa do fundo seca. E seus dividendos também. Fundos de papel high yield, que prometem dividendos muito acima da média, muitas vezes fazem isso assumindo um risco de crédito maior. Eles emprestam para projetos mais arriscados ou para empresas com uma saúde financeira mais frágil. O risco explode se a carteira for muito concentrada. Se um único devedor que representa 15% do portfólio quebra, o impacto no seu dividendo é imediato e severo. Vimos casos recentes no mercado de fundos que precisaram suspender temporariamente os dividendos por problemas como esse, o que levou a uma queda brutal no valor da cota. Para se proteger, investigue para quem o fundo está emprestando. Qual o risco desses devedores? A carteira é pulverizada ou concentrada? Quais as garantias? Se o relatório for vago sobre isso, fuja. Lembre-se, em fundos de papel, você não é dono de um tijolo, você é um credor. E a principal tarefa de um credor é ter certeza de que vai receber o seu dinheiro de volta. Chegamos ao quinto e último sinal, o mais contraintuitivo de todos. É a famosa armadilha de valor, que atrai investidores como a luz atrai mariposas, o PVP muito descontado. O PVP, ou preço sobre valor patrimonial, compara o preço da cota na bolsa com o valor contábil dos ativos do fundo. Um PVP de 1 significa que você paga o que os ativos valem. Um PVP de 0,8, em tese, significa que você está comprando com 20 de desconto. A sabedoria popular diz compre na baixa. Então, um fundo com um desconto gigante parece um negócio da China, certo? Errado. Muitas vezes, um desconto profundo e que não some é, na verdade, um sinal de alerta gravíssimo. O mercado não é bobo. Quando um fundo negocia consistentemente muito abaixo do seu valor patrimonial, os investidores estão, coletivamente, mandando uma mensagem. Eles estão dizendo: eu não acredito que esse valor patrimonial seja real, ou eu acho que a capacidade de geração de caixa desse fundo vai piorar muito no futuro. Esse desconto pode ser o reflexo de todos os outros 4 sinais. Pode ser o mercado já precificando uma vacância que não para de subir, uma alavancagem insustentável, ou o risco de calote na carteira. Muitas vezes, o desconto é o mercado se antecipando a um futuro corte nos dividendos. O FII Cartesia Recebíveis, o CAC11, é um estudo de caso trágico e recente. No início de maio de 2026, ele anunciou que não pagaria os rendimentos referentes a abril para preservar o caixa. O resultado? A cota, que era negociada acima de R$ 81, despencou para perto dos R$ 41 em questão de 2 dias, uma queda de quase 50%. Quem comprou só olhando o desconto e o dividendo passado, caiu numa armadilha de valor que destruiu metade do capital investido em um piscar de olhos. Portanto, nunca compre um FII só porque o PVP está baixo. Antes de comemorar o desconto, vire um detetive e descubra o motivo desse desconto. Se você analisar e não encontrar nenhuma razão, talvez tenha achado uma joia rara. Mas se encontrar problemas estruturais, vacância alta ou dívidas perigosas, entenda que aquilo não é um desconto. É um aviso. Recapitulando os 5 sinais: o dividendo maquiado por não recorrentes, o fantasma da vacância crescente, a bomba relógio da alavancagem, a torneira seca da inadimplência, e por fim, o desconto no PVP, que é uma armadilha. Investir em fundos imobiliários em 2026 exige, mais do que nunca, uma postura ativa e crítica. O cenário econômico vai criar uma diferenciação clara entre os fundos bem geridos e aqueles com problemas estruturais. A era de comprar FIIs olhando apenas para o dividend yield acabou. Aprender a identificar esses sinais não é só sobre evitar perdas. É sobre construir uma carteira de renda que seja verdadeiramente passiva, sólida e confiável. É sobre ter a paz de espírito de saber que seus aluguéis vêm de operações saudáveis e uma gestão competente. O objetivo deste vídeo foi te dar o mapa dos perigos. Agora, a jornada é sua. Use essas ferramentas, leia os relatórios, questione, investigue. Proteja o seu capital. Agora eu quero saber de você qual desses 5 sinais mais te preocupa na sua carteira hoje. Ou talvez você tenha identificado algum outro sinal de alerta. Deixe aqui nos comentários. Vamos usar essa comunidade para aprender juntos.
E se este vídeo te ajudou, não guarde para você. Compartilhe com aquele amigo que também investe em fundos imobiliários e pode estar em risco sem saber. Até a próxima!